Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Oh, a liberdade, liberdade, como tantas pessoas desejam liberdade e paz. Há várias ideias, várias superstições, várias doutrinas de homens com ideias de liberdade. Mas, infelizmente, muitas dessas ideologias só trazem mais prisioneiros, morte e sofrimento. Uma faculdade americana, a faculdade do estado Delta State, chama-se o nome dessa universidade, tem uma placa à entrada que diz assim: o Estado decretou que apenas os homens livres devem ser educados. Mas Deus decretou que só os homens educados é que serão livres. Mas que dizer interessante. Deus decretou que só os homens educados é que serão livres. E é verdade. E é verdade, e é de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia. Vejam comigo em João 8, versículo 32, João 8, versículo 32, que diz: João 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A verdadeira educação. A educação para conhecermos a Deus. A educação correta, baseada no conhecimento que Deus nos dá do que é bom e o que é mau, que é basicamente a árvore da vida. Essa é a verdadeira educação. A verdadeira educação. A verdadeira verdade que nos libertará. Queridos irmãos, Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia nos dá a verdade. É a palavra de Deus. É a verdade. E usamos a palavra de Deus para obtermos a verdadeira sabedoria, conhecimento, a verdadeira educação. Para quê? Para nos libertar. Libertar de quê? Libertar dos desastres deste mundo, das tristezas deste mundo, dos sofrimentos deste mundo, da morte. Queridos irmãos, a Bíblia tem, digamos assim, uma linha dourada que anda através da Bíblia inteira, do começo ao fim. Esta linha dourada é o seu tema. Se você for descrever o tema, digamos assim, o grande tema da Bíblia, numa palavra, o que é que você diria? Se você for descrever o grande tema da Bíblia, que corre pela Bíblia desde o início até ao fim, qual é esse tema numa palavra? O que é que você diria? Você poderia dizer que o tema central da Bíblia é a figura central da Bíblia, que é Jesus Cristo. E está claro, você estaria correto. Você poderia dizer que a meta da Bíblia é para nós entrarmos no reino de Deus. E você estaria correto. Você poderia dizer que esta linha dourada que entra na Bíblia desde o início até ao fim é o amor de Deus. E está claro,
você estaria correto. Porque Deus é amor. Você podia dizer que esta linha dourada que corre pela Bíblia é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. E perdão, você estaria correto também. Você poderia dizer que esta linha dourada que corre pela Bíblia é a justiça de Deus, como Ele é justo, como Ele é misericordioso e como Ele tem amor. As partes mais importantes da lei. E você estaria correto. Você podia dizer que a nossa responsabilidade é de amar aos irmãos, amar uns aos outros, como Deus nos ama a nós. E essa é a linha dourada da Bíblia. Isto é, para sermos o tutor do nosso irmão. Isto para sermos o guardador do nosso irmão, que é o tema da Bíblia. E você estaria correto em esses todos. Mas eu quero encapsular esses todos num tema, numa palavra, numa linha dourada que corre pela Bíblia, do princípio ao fim. E essa palavra, eu quero sugerir, que está clara entre outras, é a salvação. A salvação. Noutras palavras, você poderia dizer também, é a árvore da vida. Você poderia dizer também que a meta é trazer muitos filhos à glória. E nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, no princípio, mesmo no princípio, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois diz no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus, o criou, homem e mulher, os criou. Deus disse, façamos, no plural. E o golo é de que o homem e a mulher sejam como Deus, nesta unidade com Ele, para sermos filhas e filhos dele. Vejam, por exemplo, ao fim, ou lá para o fim da Bíblia, esse mesmo tema, que vimos começou em Gênesis, mas continua, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Hebreus, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, por convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O golo de Deus é conduzir muitos filhos à glória. E por isso, a salvação é o ato de conduzir muitos filhos à glória, através da figura central, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Criador. Através do ensinamento de que precisamos de ser guardadores dos nossos irmãos. Através do entendimento que a nossa meta é o reino de Deus. Que a nossa meta será obtida através da justiça e misericórdia de Deus, pois Ele nos ama e o amor de Deus, porque Deus é amor. E por isso é que Ele nos quer salvar para sermos filhos e filhas dEle no reino de Deus. Ele, no início da Bíblia, fala acerca da árvore da vida. Ao fim da Bíblia, fala acerca da árvore da vida. Ao início da Bíblia, o Adão não aceitou a árvore da vida. Ao fim da Bíblia, vemos o homem a tomar a árvore da vida. Vejam comigo, se faz favor, aqui no meio do Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6.
Paulo aqui diz assim, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e injustiça. Ou que comunhão, convivência da luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre vós, sereis o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos o santuário de Deus. E por isso que convivência há entre nós e os ídolos. Que convivência há entre nós e os demónios? Nenhuma. Por isso, diz assim no versículo 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Esta é a meta. Este é o objetivo que Deus quer. Que nós sejamos seus filhos e filhas no reino de Deus. Através do seu plano de salvação. Queridos irmãos, nós sabemos que Satanás é o adversário. Satanás é o adversário que nos quer destruir. Ele é o inimigo contra este objetivo, contra esta meta. Mas qual é o último inimigo? Qual é o último inimigo? Vejam comigo em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porquê? Porque a morte, quando estamos mortos, estamos prisioneiros da morte. E não há liberdade. Estamos mortos. Não há liberdade. Não há salvação. Não há esperança. Estamos mortos. E porquê é que a morte é um inimigo? Porquê é que a morte é um inimigo? Porque uma vez que você está morto, está morto. E por isso não há esperança, não há salvação, não há nada. É um inimigo. E qual é a causa da morte? Qual é a causa da morte? Romanos 6, versículo 23. Vejam comigo, se faz favor. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vemos que o pecado nos conduz à morte. O salário do pecado nos conduz à morte. Mas para termos a vida eterna, que é o dom de Deus, que é o que Ele nos quer dar, precisamos ser salvos da morte. Para podermos ser filhos de Deus em glória, no reino dele, a morte tem que ser destruída. E para isso, nós temos que ser feitos, digamos assim, justos, ou direitos, ou aceitáveis perante Deus primeiro. E por isso precisamos de ser, digamos assim, justificados primeiro. Mas para sermos justificados, temos que pagar
a pena da infração da lei, que é o pecado. E a pena da infração da lei é a morte. E por isso temos que pagar a morte com uma vida. Pagar. Mas como é que você pode pagar com a sua vida? Porque uma vez que você está morto, está morto. E por isso você não se pode libertar e não há liberdade. Porquê? Porque você está encarcerado pela morte. Você está encarcerado pela morte. E por isso precisamos de um redentor. O que é um redentor? O que é um redentor? Deixe-me dar a você um exemplo. Por exemplo, você cometeu um crime, por exemplo, e está na prisão. Está encarcerado. Está na cadeia. E depois uma pessoa vai lá, abre a porta e diz, pode sair. Você fica assim um bocado surpreso, surpreendido. O que é que aconteceu? Posso sair? Sim. Porquê é que pode sair? Porque aquele homem que está ali, voluntariamente, de sua livre vontade, vai tomar a sua posição na cadeia, vai ser encarcerado para você. Pagou em vez de você. Foi resgatado. Pagou por você. Isso é que é redimir. E por isso nós precisamos de um redentor. Um que nos compre de volta da morte. Sim, porque morremos. Uma vez que estamos mortos, pecamos, morremos. Temos um que nos compre de volta da morte. Um redentor, porque nós morremos, que nos compre de volta da morte para podermos viver de novo. Isso é a ressurreição. E temos esse redentor. Esse redentor é Jesus Cristo. Esse redentor nos justifica, nos faz justos, aceites, direitos perante Deus e, além de justificar, faz uma propiação por nós. O que é uma propiação por nós? Cobre os nossos pecados, paga pelos nossos pecados através do seu sangue. Isto é, faz, digamos assim, uma paz entre nós e Deus. Porque cobre os nossos pecados. Nos faz justos, nos expia, faz-nos uma expiação para com Deus. E agora, que estamos justos perante Ele, que estamos expiados ou propiciados, que estamos sem pecado perante Deus, porque nos lavou, nos limpou, agora temos que nos reconciliar com Ele. Desenvolver esse relacionamento. E por isso, para realizarmos liberdade desta prisão que é a morte, precisamos de um redentor. Um redentor que nos compre de volta, que nos justifique, que nos reconcilie com o Pai. E esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. É um resgatador. Ele nos resgata da morte. E por isso, a profecia esse plano do Redentor é algo que está escrito na Bíblia desde o princípio até ao fim. O plano de salvação. Vejamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí se vê a primeira profética
messiânica. A primeira profética ou profecia messiânica, que diz assim: porém, inimizade entre ti, está a falar aqui de Satanás, e a mulher, que é a igreja, entre a tua descendência, que é de Satanás, e o seu descendente, que é Jesus Cristo. Este descendente, isto é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça de Satanás, vai destruir Satanás, e tu, Satanás, vais ferir o calcanhar da igreja. Mas aí se vê que Jesus Cristo vai ferir a cabeça de Satanás. Vai ferir. Vai destruir este inimigo, que é Satanás, e o que ele causou através do pecado, que é a morte. Vê-se aqui, por exemplo, desde o início, que há uma profecia messiânica do Messias, que é esta história que corre do início da Bíblia até ao fim. Vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 3, versículo 18. Atos, capítulo 3, versículo 18. Em Atos, capítulo 3, versículo 18, lê-se aqui: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, de que o seu Cristo, que o seu Messias, havia de padecer. Cumpriu esta promessa, que haveria um Redentor, que pagaria por nós, que morreria por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte. E por isso é que Moisés disse, em Deuteronômio 18, capítulo 15 a 19, perdão, Deuteronômio 18, versículo 15 a 19, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Quem é esse profeta? É o Messias, que virá à terra e que veio à terra como Jesus Cristo, entre nós, como filho do homem. De teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Semelhante a mim, representando semelhante a Moisés. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horeb, isto é, no deserto do Sinai, quando reunindo o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que me disseram. Sim, eles não queriam ouvir a voz de Deus. E ele disse: está bem, pronto. Vão ouvir a voz deste profeta, que era Deus, que veio à terra como homem e se tornou igual a um de nós, que é Jesus Cristo. Um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras e que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: eu o requerei dele. Queridos irmãos, o que diz aqui é que se você não ouvir a palavra deste profeta, deste Redentor, que veio a ser Jesus Cristo, nós vamos ter que responder a isso. Queridos irmãos, por isso vemos a Bíblia. A Bíblia não é um livro aqui, outro livro acolá e outro livro acolá. É um livro inteiro. É um todo. É um todo. Não é partes só pequeninas. É um todo. Embora tenha autores diferentes, pessoas que escreveram secções da Bíblia, pessoas diferentes, estas pessoas foram inspiradas por Deus através dos séculos.
E por isso tem um pensamento inspirado. Uma palavra, a palavra de Deus. Tem um tema. Um tema que é o tema da salvação. E para a salvação precisamos do Redentor. E o Redentor teve que ter fé. O que é que eu estou a referir aqui que o Redentor teve que ter fé? Porque o Redentor não podia ter sido um homem. Simplesmente um homem. O que é que eu estou a dizer aqui? Vejam aqui comigo, se faz favor, em Êxodos, capítulo 21. Êxodos, capítulo 21. Começamos a ler do versículo 20. Êxodos 21, versículo 20. Diz assim: se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. É escravo dele. Não, se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida. Agora tomem nota aqui deste ponto. Estou aqui a falar de uma mulher que está à espera de bebê, que é grávida. E foram causa de que aborte. Porém, sem maior dano. O que é que isso quer dizer? É um nascimento prematuro. Que tenha nascido prematuramente. Aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido e a mulher, e pagará como juízes lhe determinarem. Porque não houve dano. Não houve dano. Quer dizer que não morreu. Mas se houver dano, grave, isto é, se o bebê morrer. A mulher está grávida. O bebê ainda não nasceu. Mas o bebê morre. Então darás vida por vida. Olho por olho. Dente por dente. Mão por mão. Pé por pé. Queimadura por queimadura. Ferimento por ferimento. Golpe por golpe. Meus irmãos, aqui o que está a dizer é que o castigo deve ser de acordo com o crime. Não é mais, não é menos. Mas olha aqui o ponto importante. Está a falar de uma mulher grávida. O bebê ainda não nasceu. E houve dano. Dano grave. Isto é, o bebê que ainda não nasceu morreu. Aqui está a falar simplesmente que o ato de aborto é um crime. E por isso diz, vida por vida. Queridos irmãos, o aborto é um crime. É o que diz aqui. O aborto é um crime. Seja a mulher grávida 1 mês, 2 meses, 5 meses, 7 meses. O aborto é um crime. É o que a Bíblia diz. Vida por vida. Quer dizer que o bebê, ainda não nascido, é reconhecido como uma vida. Mas uma vida só paga uma vida. Vida por vida. Por isso, se Jesus Cristo, Filho do homem, fosse simplesmente só um homem, a vida dele, vida por vida, só pagava uma vida. Por isso, o Redentor da humanidade não podia ser simplesmente um homem. Porque se fosse só, meramente e simplesmente um homem, não podia pagar pela vida
do mundo inteiro, da humanidade inteira. Mas o Messias, o Cristo, foi o Criador, Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E por isso a sua vida é muito mais valiosa, tem muito mais valor do que qualquer outra vida. Isto é importante entendermos. Porque se fosse simplesmente um ser criado, vida por vida. Uma vida paga só uma vida. Tinha que ser muito mais do que um ser criado. Tinha que ser o Criador, aquele que criou as vidas todas, porque a vida dele tem um valor, maior valor que as vidas todas, porque a vida dele foi a que criou todas as outras vidas. E vejam aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 8 e 9. Uma escritura muito importante que, infelizmente, tem sido um pouco mal traduzida na maioria das versões. Mas eu vou ler Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9, da Almeida Corrigida e Fiel. Da Almeida Corrigida e Fiel. E diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos. Está aqui Paulo a dizer, eu, o mínimo de todos os santos. Eu não sou nada pessoa importante. Paulo, não sou nada importante. Foi o que Paulo disse, o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça. A mim, a Paulo, foi dado este favor, digamos assim, este favor de Deus. Esta graça, esta oportunidade de ser eu, porque não sou ninguém, sou menor de todos os santos, o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, de ser a pessoa que mandar dar a mensagem aos gentios. Como? Por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho da Boa Nova. Por isso Paulo está a dizer, eu, não sendo pessoa importante, me foi dada esta graça de anunciar, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. As pessoas não compreendem as riquezas, o poder, a riqueza, quem o Messias é. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Isto é, e explicar a vocês todos esta riqueza de Cristo, explicar a vocês a dispensação do mistério. Isto é, a administração deste mistério. Isto é, explicar a vocês este plano secreto que desde os séculos esteve oculto em Deus. Desde os séculos esteve oculto em Deus. Isto é, o mundo não sabia até Jesus Cristo vir e nos explicar e nos dar a conhecimento disto, porque não conseguiam compreender. Esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Esta é a frase que foi omitida em algumas versões da Bíblia, mas na Almeida Corrigida e Fiel tem isto porque está na maioria dos manuscritos gregos. Infelizmente, muitas Bíblias omitem essa frase, mas está aqui. Assim, vou dizer isto noutras palavras, Paulo está a dizer que ele, não sendo ninguém importante, foi dar esta oportunidade, esta graça, de anunciar este grande mistério, segredo que estava escondido desde
desde o século, da riqueza, da grandeza do Messias, porque tudo foi criado por ele. Esta é a riqueza do Messias, Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele. Ele era o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que era o Deus do Antigo Testamento, que era o Yahweh do Antigo Testamento. E por isso a vida dele paga por todas as nossas vidas. Isto é absolutamente crítico para entendermos. O Messias, o Deus do Antigo Testamento, veio para a terra na carne. Isto é que lemos em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias. Que nega que ele é o Messias, é o Verbo que estava com o Pai. E que era Deus, que é o Criador, que tudo foi criado por meio dele. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias? Esse que nega isso é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Estão a negar que existe estes dois seres. O Pai, que é agora o Pai, e Ele, que é agora o Filho. Antigamente, era Deus, um era o Altíssimo e o outro era o Verbo. Vejam, por exemplo, como João diz no capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, como está na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Isto é o Messias, veio em carne. Não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Pessoas negam do sacrifício que Jesus Cristo fez, que o Verbo fez, que se esvaziou, como diz em Filipenses 2, versículos 6 e 7, e à volta disso. Se esvaziou porque era igual a Deus, que não era roubo se chamar igual a Deus, se esvaziou desse poder de Deus para ser um homem e se humilhou ainda mais para morrer por nós. Deu a sua vida eterna e deu a sua vida física. Morreu. Vejamos também em 2 João, capítulo 1, só há um capítulo, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não confessam que Jesus Cristo, o Messias, veio na carne. Não confessam que o Criador, o Messias, aquele por quem tudo foi criado por ele e através dele. Como podem ler em João capítulo 1, nos primeiros versículos 1 a 3, como podem ler em Hebreus capítulo 1, nos primeiros versículos também. Não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo.
Queridos irmãos, Jesus Cristo deu a sua vida. Morreu. Por que ele morreu? Porque teve fé que o Pai o ressuscitaria. Sim. Se ele não tivesse essa fé, ele não fazia isso. Se ele não tivesse essa confiança que deu a sua vida eterna, que deu a sua vida física, deu tudo e morreu por nós. A vida dele, primeiro, vale mais que todas as nossas vidas. Mas não fazia isso se não tivesse fé, se não tivesse completa, garantida confiança que o Pai fizesse isso, que o ressuscitasse. E por isso é que diz em Galatas, capítulo 2, versículo 16. Galatas, capítulo 2, versículo 16. Galatas, capítulo 2, versículo 16. Eu vou ler agora como devia de ser traduzido corretamente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei. Queridos irmãos, você não é justificado por obras de lei. Se você quebra uma lei porque teve a guiar debaixo da influência alcoólica e foi para a prisão, você agora estar a guiar sem estar com a influência alcoólica não vai pagar a multa. Obras de lei não pagam a multa. Diz assim, não é justificado, você não é declarado justo por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo Jesus. Foi a fé dele que morreu por nós, pagou por nós e que nos resgatou e que nos justifica. A fé dele é que faz isso. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. É a fé dele, a fé de Cristo. E não por obras de lei. Pois por obras de lei ninguém será justificado. E por isso, queridos irmãos, Jesus Cristo teve fé no Pai. E o Pai o ressuscitou. Esta fé de Cristo é um dom que Deus nos dá. Vejam em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, qual é a graça? A graça é este favor, termos favor perante Deus. Por esta graça, somos salvos mediante a fé de quem? De Jesus Cristo. E isto não é de nós, não é nossa fé. É um dom de Deus que Ele nos dá. Jesus Cristo teve fé no Pai. E por isso nós também precisamos ter fé no Pai. Por isso é que diz, é de fé a fé. Deus é fiel. Fidelidade tem a ver com a fé. Porque Deus não mente. E por isso nós precisamos ter fé na palavra dele, que é fiel. E por isso é que Hebreus capítulo 11 diz o que é a fé. Ora, a fé, versículo 1, é a certeza, é a garantia. É a substância. É a garantia, é a substância de coisas que se esperam, a convicção, a evidência, a prova de fatos que não se veem. E depois diz no versículo 6, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus.
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, a fé é o começo do plano de salvação. E por isso, nós temos fé, porque Deus quer que nós sejamos salvos. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Este tema da salvação corre do início até ao fim. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade de Deus nos libertará. Queridos irmãos, como vemos, a salvação é o grande tema da Bíblia, que corre desde o princípio até ao fim. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vejam o versículo 16 a 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, o próprio Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E com herdeiros com Cristo, para herdarmos o quê? Deus. Para sermos Deus, da família de Deus. Está claro, muito menores que o Pai, que o Altíssimo, muito menores que Jesus Cristo, muito menores. Mas somos dessa família. Somos filhos e filhas dele. Estamos a herdar esse nome. Deus. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Receberemos a glória de Deus. Receberemos a glória de Deus. Queridos irmãos, a fé é a substância de coisas que não vemos. É a garantia que isto é verdade. Sem dúvidas. Tal como Jesus Cristo teve fé que o Pai o ressuscitaria. Nós precisamos ter fé que isto é verdade. Que Deus nos quer nos dar glória. Que nos quer glorificar com muitos filhos em glória. Vejam aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus deu à igreja apóstolos. Temos apóstolos aqui no Antigo Testamento que nos servem com os escritos que eles nos deram, e outros professores, outros ensinadores, pastores e mestres, com vistas, versículo 12, a quê? Isto é, com a meta de quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para nos aperfeiçoarmos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, até que todos nós chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento, da sabedoria, deste conhecimento do Filho de Deus, para entendermos quem é o verdadeiro Filho de Deus, o Criador, que nos criou, o nosso Salvador.
à perfeita varonilidade. Isto é, ao homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isto é o nosso padrão para virmos a ser iguais a Jesus Cristo em caráter, em maneira de ser, em maneira de viver. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Em amor. Deus é amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, isto é, a Igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, isto é, por todos os membros, irmãos deste corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro da Igreja faz parte deste corpo e ajuda uns aos outros. Efetua o seu próprio aumento. Estamos a crescer nesta graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para o aumento, para a edificação de si mesmo, isto é, a edificação do corpo de Cristo, em amor. A edificação da Igreja de Deus, em amor. Deus é amor. Esse é o grande tema da Bíblia. Deus é o Salvador. Esse é o outro grande tema da Bíblia. Deus é o Redentor. Esse é outro grande tema da Bíblia. Ele é o Salvador. Queridos irmãos, vejam comigo em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 8 a 11. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele veio primeiro para pagar, para expiar os nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, guardar o nosso irmão, ser um tutor do nosso irmão, guardar uns aos outros. Vejamos também no versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O plano de salvação do mundo. Vejamos, por exemplo, no versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E vejam, por exemplo, no capítulo 5. Ler o versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos incluem o mandamento do sábado. Inclui todos. Este é o amor de Deus. Guardar os mandamentos da lei de Deus. Queridos irmãos, nós somos justificados pela fé. Nós somos planejados. Deus planejou para nós sermos filhos e filhas dele, glorificados. Por isso é que fala que nós precisamos de pôr o capacete da verdade, que é parte da esperança da salvação. E este tema corre pela Bíblia inteira. A salvação é a nossa meta. Queridos irmãos, conforme nós estudamos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos transforma. Você tem que fazer isso em fé. Em fé que Deus existe e que Ele é o galardoador. Isso é o artigo da fé, que é a base do seu crescimento. Começa com fé. Conforme você cresce, você desenvolve. Conforme você
se mantém fiel e está a perseverar e está a vencer, está a ganhar experiência, você está a desenvolver o caráter de Deus na esperança da salvação. Esse é o grande tema da Bíblia. Esse é o grande tema da Bíblia. Vejamos em Apocalipse 21, ao fim de Apocalipse 21. Ao fim do livro. Diz assim no versículo 4. Diz assim, quando há um novo céu e a nova terra. Diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estamos libertados. Há uma liberdade. A verdade de Deus, baseada na Bíblia, nos liberta, desde que nós pratiquemos o que devemos de fazer. Pratiquemos o amor de Deus, e o amor de Deus é guardar os seus mandamentos. Vejam aqui no versículo 7 do Apocalipse 21, diz assim, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Seremos filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, ao início da Bíblia, sabemos que há a árvore da vida. Ao fim da Bíblia, quando chegamos a este ponto, depois, de novo, fala acerca da árvore da vida. Vejam, por exemplo, na Apocalipse 22, versículo 14. Eu estou a ler da versão Almeida Corrigida e Fiel, que não foi adulterada neste versículo, que é baseado no que está na maioria dos manuscritos gregos. E Apocalipse 22, 14 diz, como deve dizer quando é traduzido corretamente, diz assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Este é o grande tema da Bíblia, a liberdade. A liberdade através do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. A liberdade que é a vida eterna no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. Este grande linha dourada que anda pela Bíblia é com a meta de trazer muitos filhos e filhas à glória. E isto é representado pela árvore da vida, que começa e acaba a Bíblia com a árvore da vida. A árvore da vida que foi rejeitada pelo Adão, mas a árvore da vida que nós vamos aceitar ao fim. E a árvore da vida é ter fé no que Deus nos diz, no que Ele nos diz, no conhecimento, na verdade que Ele nos diz, no que Ele nos dá a educação que Ele nos dá, na verdade, que é do que é certo, que é bom e que é mau, de acordo com Deus, com o que Deus nos diz. Essa é a árvore da vida. Noutras palavras, o grande tema da Bíblia, do início ao fim, é a salvação.